Eu estou começando aqui a gravação, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Boa noite a todos. E aí, como eu estava falando agora há pouco, as ponderações com relação àquela primeira atividade, a primeira avaliação de vocês, eu vou fazer no final quando tiver mais gente, tá certo? Então eu peço que tentem não sair antes do final da aula, tá bom? Mas eu já adianto para vocês que eu vou estender o prazo da atividade, tá certo? A intenção principal aqui é fazer com que vocês aprendam. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês as minhas telas. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Ok, gente. Então, na aula de hoje nós vamos ter... são dois módulos que são mais curtos, principalmente esse aqui. E aí, o módulo, na verdade, o capítulo 5 ele trata de sistemas numéricos. E aí, basicamente, ele vai falar da conversão entre binário e decimal, decimal e binário, e também hexadecimal. Por quê? Porque as informações que são trocadas entre os dispositivos de rede, elas ocorrem na forma digital binária, certo? E aí é interessante, principalmente se você fazer, principalmente quando nós formos trabalhar com endereçamento IP, tratando, por exemplo, da divisão de subredes, é necessário que vocês saibam a conversão de binário para decimal e decimal para binário. E também existem alguns formatos de endereçamento que utilizam formato hexadecimal, como o próprio MAC address e até mesmo o IPv6, tá bom? Então, gente, o sistema de numeração binária ele consiste de zeros e uns. Já o sistema de numeração decimal ele vai de 0 a 9, o 10 é 1 e 0. Os dispositivos de rede, sejam eles dispositivos finais ou dispositivos intermediários, eles utilizam o endereçamento binário, além da comunicação em formato binário também, obviamente. O endereço IPv4 ele é composto por uma sequência de 4 octetos ou 4 bytes, totalizando 32 bits. Como vocês podem observar aí. Esses números aí que eu coloquei, x, y, z, w, é só para representar, tá bom? Eles não têm um significado específico com relação à letra, não. E aí vocês podem observar do lado esquerdo o formato decimal e a sua conversão para o formato binário, certo? E aí, para nós tratarmos dessa questão da conversão, é necessário lembrar a questão da notação posicional, que seria a posição do dígito e a sua representação em um valor diferente, certo? Então aí na esquerda vocês estão observando uma tabela no sistema de notação posicional decimal, certo? A posição do número, a elevado à terceira potência, a segunda potência, a primeira potência elevado a zero, e aí os valores 1000, 100, 10 e 1, respectivamente. E aí nós temos, de acordo com o valor posicional, o campo do milhar, centena, dezena e unidade. Certo? Então, se você tem 1, 2, 3, 4, o primeiro dígito mais à esquerda vai ser multiplicado por 1000, o segundo por 100, o terceiro por 10 e o quarto por 1, totalizando aí 1234. E aí, o sistema de notação binário, ele opera como na tabela abaixo. No caso aí, isso é uma representação de 8 bits, certo? Essa representação é mostrada porque o IPv4 ele tem 4 campos de 8 bits. E aí são 8 bits começando de 2, lembrando que começa de 0. Da direita para a esquerda, 2 elevado a 0 até 2 elevado a sétima. E se fosse 9 bits, teria mais à esquerda 2 à oitava, que seria 256, tá bom? E aí, essa notação posicional, ela vai definir como fazer a conversão de binário para decimal.
E aí vocês podem observar aí do lado, aí na parte de baixo, certo? Os campos em binário 110000000 e aí os respectivos campos posicionais, certo? De notação posicional, perdão, eles vão ser multiplicados pelo valor de 2 elevado a 0 a 2 elevado a 7, o que resulta em 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, resultando em 192, tá bom? Eu peço a vocês que ou abram um bloco de notas ou peguem um pedaço de papel para a gente fazer aqui, alguns exemplos para vocês conseguirem captar isso aqui, tá certo? Tem uma espécie de algoritmo, tá bom? Que ele mostra aqui, mas eu acho mais fácil vocês verem diretamente nessa animação. Agora, pessoal, me respondam uma coisa. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Porque na semana passada a gente estava com dificuldade de passar em modo de apresentação. Conseguem ver? Eu consigo. Professor, está em exemplo de conversão decimal para binário. Vocês estão vendo essa animação aí que está passando na tela ou não? Eu tô. Pronto. Gente, então é basicamente isso, certo? Esse GIF aí, ele traduz tudo que está sendo dito aqui. Então você começa na posição 128 e aí você verifica se por um acaso o número decimal é maior ou menor do que aquele respectivo número. Se ele for maior, você coloca 1. Se ele for menor, você coloca 0. E aí, qual é o segredo aqui? Esses valores aí no campo posicional, eles têm que somados, eles têm que dar o valor decimal que você está procurando, tá certo? Então, por exemplo, e aí eu quero que vocês peguem um bloco de notas ou façam ou vocês façam no caderno, tá bom? Mas aí deixa eu só compartilhar com vocês aqui um bloco de notas. Estão vendo aqui o meu bloco de notas? Pessoal, estão vendo? Certo. Sim. Vamos primeiro fazer a conversão decimal para binário. Eu vou pegar o valor 173. No caso, a gente está usando 8 bits. Lembrando que já que a gente está usando como contexto o IPv4, e aí são 4 campos de 8 bits, certo? Vou fazer essa conversão do 173. E aí, são 8 bits, eu tenho de 2 elevado a sétima. Ó, esse símbolo aqui, quem é programador, sabe que isso aqui significa elevado à potência, tá certo? Então aqui é 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Isso aqui dá quanto? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Até aí tudo bem? Eu sei que muita gente nessa parte de conversão... Professor, por que o senhor começou com 2? Por que foi que o senhor começou com 2 elevado a 7 e depois foi fazendo tipo fatoramento? Não é fatoramento, não. É porque a gente vai trabalhar com 8 bits, tá certo? E aí eu tenho aqui os bits. Tá. 2 Entendi, o elevado a posicionamento 0. São 8... 8 bits. 2 elevado a 1, Ah, 2 elevado a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Tá certo? Ó, gente, certo. isso aqui faz parte do processo de conversão de um número do valor decimal para o valor binário, certo? Decimal 0 a 9, binário 0 e 1. Até aí tudo claro?
E aí eu estou pegando os bits, Certo. são 8 bits. E aí vai de 2 elevado a 0 a 2 elevado a sétima. Se fossem 9 bits, seria de 2 elevado a 0 a 2 elevado a oitava. Certo? E aí eu estou fazendo o resultado aqui. 2 a sétima é quanto? É 128. 2 a sexta é 64, 2 a quinta é 32, 2 a quarta é 16, 8, 4, 2, 1. E aí qual é o segredo aqui? Esses valores aqui somados tem que dar 173. Os valores que forem participar da soma eu coloco 1. Quem não for participar eu coloco 0. Tá bom? E aí, por exemplo, 128, eu vou colocar 1. Quanto é que é 128 mais 64, pessoal? Bora, gente, não me matem de vergonha. 92. 192. 192 é maior do que 173? É sim, então já não cabe. Quanto é que é 128 mais 132? Se a minha matemática não está enferrujada, dá 160. Certo? Então sobram quanto? 13. 160 mais 16 dá quanto? 176, já passa. 160 mais 8, 168, dá 1. 168 mais 4, 172. 172 mais 2, 174, já passa. 172 mais 1, 173. Então, 173 em binário dá 101011101. Ficou claro isso aí, pessoal? Vamos fazer outro exemplo. O número 16. Vamos lá fazer o número 16. Converter o número 16 do formato decimal para o formato binário. 128 está acima de 16. 0. 64, 32. E aqui eu tenho 16. E aí o resto vai ficar o quê? 0. Deixa eu converter agora 19. 19 vai ficar 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Por quê? Porque 16 mais 2 é igual a 18, mais 1 é igual a 19. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Alguém está em dúvida? Os números que vai dar 1, professor, é os que tem que dar igual ao É os que 19. participam da soma para dar o valor em decimal. Certo. Mas o primeiro número o senhor somou com o quê? É tipo assim, 128 seria superior a 19. O senhor Não, somou por com o quê? exemplo, ó, se eu quisesse converter 199, ok? Certo. Ah, O 128 vai participar? Vai, ele é menor do que esse número aqui. 1. Quanto é que é 128 mais 64? 192. Certo? 192 mais 32 dá 224. Então ele já passa de 199. 0. 192 mais 16. Creio eu que dá 208. Já passa. 192 mais 8. 200. Passou. 192 mais 4 dá 196. Então ele participa da soma. 196 mais 2, 198. Participa. 198 mais 1, 199. Então 199 em binário dá 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pessoal, ficou claro isso aí? Ô, professor, no caso, o primeiro número binário, ele tem que dar igual, inferior ao número que está se buscando. Não, a filosofia é esses números aqui, eles têm que dar. Os que estão com 1 embaixo, eles participam da soma para dar o valor decimal. Certo? É tipo um joguinho. Faça com que os valores.
que esses valores aqui somados sejam iguais a esse valor aqui. O número que vai participar da soma fica com 1 e o número que não vai participar da soma fica com 0. Entendeu? Uhum. Então, deixa eu perguntar para vocês. Se eu quiser fazer a conversão de 129 do valor decimal para binário, como é que ficaria? O C maior começaria com 0? Não. Não, é 1, É 1, 3, um 6, aqui 0 e 1 de novo. e 1 aqui também, ó, e o resto tudo 0. Entendeu, Natália? Porque eu tenho 128 mais 1 dá quanto? Mais um dá 129. Que é esse valor aqui que eu tô querendo, entendeu? Eu vou ver, professor. Não tô conseguindo como começar Visualiza, ó. Esses números aqui, certo? Eles somados, eles vão dar o valor em decimal. Os números que vão participar da soma ficam com 1 embaixo. Os números que não vão participar da soma ficam com 0. Ok? Certo. E aí, só para eu fazer outra aqui. E eu quero que você, Natália, me responda, tá bom? 130. Você consegue visualizar aí? Sim. Diga aí como é que fica. Então seria 1 aí. Certo? 0, 0. Certo? 0. Certo? 0. Certo? 1. Muito bem. E 0. 0. Entendeu Eu peguei agora? agora, professor, nesse exato momento. Show. Muito Foi bem. difícil, tá? Foi. E agora Desculpa. o processo, e aí ele fala também do processo de conversão binário decimal, mas aí é só fazer o processo contrário. Por exemplo, eu tenho o número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quanto é que ficaria esse valor aqui em decimal? É só você descer ele para cá, ó. Quanto é que ficaria? 128. 128, certo? E aí se eu tiver 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. É só você colocar embaixo aqui, ó. Quem tiver 1 participa da soma. Eita, eu fiz aqui. 230, né? Quanto é que vai ficar? 128 mais 64 dá 192. Mais 32, 224. Vamos fazendo aqui. 128 mais 64 mais 32 mais 4 mais 2. Esses dois números aqui somados dá 192. Esses daqui somados dá 224. E esses somados aqui, eles vão dar 230. Muito bem. Ok? Certo, professor. Beleza, vamos seguindo aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora os slides novamente. Mas aí você pode seguir e ir lá no material, certo? E ele faz tipo um algoritmo. Você começa mais à esquerda e aí você faz aqui, segue o fluxograma. O número decimal do octeto, o valor decimal é superior a 128, se não você coloca 0. E aí você move para 64. E aí você... se por um acaso se for maior do que 128, você coloca 1 e subtrai 128 daquele valor do valor em decimal. E aí você vai fazendo isso prosseguindo prosseguindo da esquerda para a direita.
e aí no final você vai ter o resultado, certo? Esse método aqui ele funciona também, apesar de que eu preferi o outro, eu acho ele mais rápido. E aí o que eu fiz é basicamente essa representação aqui. Ok? Esse GIF aqui ele representa bem o processo de conversão decimal para de binário para decimal. Os valores que tem 0 eles não são utilizados e os valores que tem 1 eles são somados. E aí você tem aí aquele número em binário, certo? Esse número em binário que apareceu aí primeiro, 100111011, ele vai dar 155 em decimal. Então, os roteadores, pessoal, switches e computadores, eles só entendem binário, certo? Nós humanos é que trabalhamos em decimal. Então, para facilitar a nossa compreensão, os endereços eles estão no formato ou decimal ou hexadecimal. Mas a máquina mesmo, ela vai fazer essa conversão para o valor binário, que é o valor que ela trabalha, que a máquina trabalha, certo? Aí vocês têm o comando ipconfig, certo? Onde para uma placa de rede sem fio, vocês podem observar aí endereço IPv6, endereço IPv4 e também o endereço físico aqui em cima, na segunda linha, que é o MAC address, no formato hexadecimal. E aí, gente, o sistema de numeração é hexadecimal. Pessoal, olha só, o sistema hexadecimal ele possui 16 valores, tá bom? E aí vocês podem observar a tabela, não sei se está dando para ver direito, mas a diferença é que o valor decimal de 0 a 9 é igual do decimal para o hexadecimal, o 10 no decimal é A no hexadecimal, o 11 é B, o 12 é C, o 13 é D, o 14 é E e o 15 é F. Então o hexadecimal, pessoal, ele possui 16 valores, indo de 0 a 9 e de A até F. Então, o endereço o formato hexadecimal, ele é utilizado para o IPv6 e para o MAC address. Vocês podem observar aí o IPv6, certo? Enquanto o IPv4 ele tem 4 campos de 8 bits, o IPv6 ele dobra tudo, ele tem 8 campos de 16 bits. E esses campos de 16 bits eles vão de 0 até F. Então é por isso é importante também fazer o processo de conversão de decimal para hexadecimal. E aí como é que é o processo? Vejam bem, a gente viu o processo de binário para decimal e o processo de decimal para binário, certo? Agora vamos fazer o processo de conversão de decimal para hexadecimal. E aí quais são as etapas? Primeiro, decimal para Professor, hexadecimal. Oi. licença. Deixa eu só capturar aquela tela, aquela página anterior, por favor. É a tabela? Eu acho que essa tabela tem lá no material. Não, a outra página. Essa Não, daqui? essa não. Não, é, depois da tabela. Depois da tabela, só um instante. Obrigada. Essa daqui? Isso. Certo, professor, pode avançar, obrigada. De qualquer forma, lembrando que essa aula ela fica salva lá no YouTube, tá bom, pessoal? E lembrem-se sempre de olhar, de assistir aquele material que eu posto para vocês, os vídeos, que como complemento é muito importante, porque ali tem algumas animações que o pessoal faz de maneira bem didática, certo? Que nem sempre o professor é capaz de passar, tá bom? E aí, gente, o processo de conversão decimal para hexadecimal. E aí, primeiro a gente tem que converter o decimal para um valor binário de 8 bits, ou seja, faz o primeiro processo de conversão decimal para binário, 8 bits.
a gente vai ter que dividir esses 8 bits em 2 grupos de 4 bits. E aí, esses 2 grupos de 4 bits, a gente faz o processo de conversão para o hexadecimal. Tá bom? E aí, esse exemplo aqui, pessoal. 168 para converter para hexadecimal. 168 em binário é 10101000. E aí a gente faz essa divisão, ó. Ficam 2 grupos. Eu até coloquei colorido aqui para ficar mais fácil de diferenciar. O à esquerda é 1010 e o outro, à direita, é 1000. E aí ele faz a conversão do 1010, que sendo convertido para hexadecimal é igual a 9. E aí você pode converter para decimal e depois para hexadecimal, é mais fácil. Certo? Deixa eu fazer aqui Eu acho que eu posso fazer até no próprio slide aqui, só para ajudar na percepção de vocês, tá bom? Então vamos lá. 168 em binário. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E aí ele vai ficar 1, certo? Ele já fez aqui 1, 0, 1. Por quê? 128 mais 32 dá 160. Aqui fica 0. 160 mais 8, 168. 1. E o resto tudo o quê? 0. 0, 0, 0. Certo? E aí a gente vai separar esses dois. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Deixa eu colocar aqui Sim. mais próximo até para facilitar no vídeo. Quanto é que é 1010? E aí lembrando que a gente está trabalhando agora com 4 bits. Ok? Vai ser 8 mais 2. Quanto é 8 mais 2, gente? 10. 10. Indo aqui para a tabela. 10 é igual a A. Tá certo? Então o primeiro vai ser o quê? A. O segundo aqui. Afastar para cá. O segundo vai ser igual ao quê? A 8. Então pronto, o resultado é A8. Ficou claro isso aí, gente? Sim. Ok, então vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu quero que vocês me digam quanto é que é o valor 189 em hexadecimal. 189, tá bom? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Vocês me deem licença aí que eu vou aproveitar e vou beber uma água.
Oi, pessoal, e aí? Alguém conseguiu? Isso, José Ronaldo, BD. Vou fazer aqui o cálculo para vocês verem. Parabéns. Vou fazer o cálculo aqui, tá bom? Deixa eu interromper meu compartilhamento. E aí eu vou compartilhar com vocês o meu bloco de notas. Só um instante. Estão vendo meu bloco de notas? Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Sim. Beleza. Então vamos lá. Ó, 189 decimal para hexadecimal. Tá bom? Primeira coisa, vamos fazer o processo de conversão de decimal para binário. Quanto é que é 189 em binário? Eu já fiz aqui no papel, vou colar aqui para a gente não perder tanto tempo. 1, 0, 1, 1. E aí, 1, 1, 0, 1. Vamos testar. 128 mais 32. 128 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 1. Quanto é que é 128 mais 32? Dá 160. Quanto é que é 160 mais 16? 176. 176 mais 8, 184. 184 mais 4, 188. 188 mais 1, 189. Até aí tudo bem? Sim, professor. Ok. E aí a gente vai fazer o processo de quebra aqui, ó. Certo? Vão ser 2 de 4. E aí a gente vai colocar aqui os valores em cima. Já que são 4 bits. 8. Vocês estão entendendo porque eu estou colocando em cima, né? Porque aqui eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Porque aqui agora a gente não tem um bloco de 8 bits, não. A gente tem 2 blocos de 4 bits. Ficou claro isso aí para vocês? A gente quebrou um bloco de 8 bits em 2 blocos de 4 bits, tá bom? E aí a gente vai fazer a soma aqui. Esse primeiro aqui ele vai dar quanto, pessoal? 11. Vai dar 11. Certo. E esse segundo aqui vai dar 13. Beleza? E aí a gente faz a comparação, ó, decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hexadecimal. É a mesma coisa, mas chega aqui a gente tem A, B, C, D, E e F. Certo? Então quanto é que seria 11, pessoal? B. B, estão vendo aqui, ó, 9 e 9, certo? 10 é A, 11 é B e 13 é quanto? 13 é D. Aqui, ó. Ficou claro isso para vocês? Então o resultado vai ficar BD. Certo? Não é banco de dados não, não se assustem. Tem gente que não gosta dessa disciplina não. Ficou claro isso aí, gente? Se por um acaso vocês Sim. não entenderam ou ainda não conseguiram pescar,
vocês podem assistir os vídeos, tá bom? Assistir esse vídeo, perdão. E aí vocês podem testar outras combinações. E aí, para conferir o resultado, você pode colocar no Google conversor decimal, hexadecimal ou conversor hexadecimal, decimal. O mesmo vale para o binário. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pessoal, só um instante, viu? Certo. Professor, só explicando aqui porque eu estou com duas contas. Eu estou com duas contas porque um eu estou usando no computador e o outro eu estou usando no celular. A do computador tem uma tela maior e dá para visualizar melhor os slides. Entendeu, professor? Oi, gente, voltei. Pode repetir aí, José, por favor? Eu estou usando duas contas. Se você observar, tem Joselino Nascimento, né? Duas vezes Nascimento e Joselino Nascimento, porque eu estou usando duas contas. Uma é para o meu computador e o outro é para o meu celular. A do computador eu consigo visualizar na minha LCD, sabe, grandona, todo o material que o senhor está exibindo, os slides. Aí por isso que eu estou usando essas duas contas. Tudo Né? bem, Estou tranquilo. explicando assim porque eu estou com duas contas na live, entendeu? Beleza, tranquilo. E aí, pessoal, temos aqui também, só para finalizar, o... Eita, deixa eu voltar aqui para não... Para não ter essa parte aqui nos slides. Deixa eu dar um monte de Ctrl Z aqui. Pronto. E aí o processo inverso, né? Converter de hexadecimal para decimal. E aí vocês fazem vocês fazem o seguinte: converte o número hexadecimal para cadeias binárias de 4 bits, e aí vocês fazem o processo contrário. Pegam esses dois blocos de 4 bits, juntam, e aí fica um bloco de 8 bits, e aí vocês fazem a conversão desse bloco de 8 bits para o formato decimal, para o formato hexadecimal, e depois de volta para o formato decimal. Como assim? Esse exemplo aqui, ó. Lembrando, no anterior a gente fez 168, que virou A8, tá bom? E agora esse processo aqui, D2. D2, e aí ele converte primeiro o D, certo? E aí o D ele converte para decimal, no caso o D é 13, e aí ele faz o processo aqui, 1, 1, 0. E o 2, vocês podem observar aqui, em binário vai ser 0, 0, 1, 0. Depois ele junta os dois, formando um bloco de 8 bits, e aí ele vai fazer a conversão desse bloco de 8 bits do binário para o decimal, e aí resultando no valor 210, tá certo? Eu não vou me ater muito a detalhes porque é parecido com o processo anterior. Quem tiver alguma dúvida é só mandar mensagem para mim, tá certo? E aí, gente, eu ia dar eu ia ministrar o capítulo 6 hoje também, que é a parte da camada de enlace de dados. Só que, como a maioria de vocês não terminou, não conseguiu fazer a primeira avaliação, tá certo?
eu vou deixar só esse capítulo mesmo para vocês não ficarem com muita coisa para estudar. Porque aí vocês vão ter que estudar esse capítulo, que é curtinho, tá bom? Aproveitem que ele é curto. E aí vocês, quem quiser revisar, quem quiser estudar por outras fontes também, não tem problema. Mas eu quero que vocês façam a prova do primeiro módulo e eu vou estender a primeira avaliação até a segunda-feira que vem, tá bom? E aí, pessoal, eu vou habilitar novamente. E eu acho que quando eu habilito, eu também permito que quem já fez possa realizar novamente, tá bom? E aí, se por acaso você não gostou da sua nota, achou que foi uma nota baixa, eu vou permitir que você faça novamente, tá certo? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Certo. Beleza, pessoal? Quem falou foi eu, professor. Ó, professor, eu fiz e meu resultado não foi muito favorável à continuidade do curso. E eu fiz 2 vezes. A primeira eu me enrolei por aquela questão do tempo. Quando pensei que não, eu já estava avisando que eu tinha menos de 10 minutos. Eu coloquei quanto Entendeu? tempo? Eu coloquei 1 hora, foi? Ah, eu não sei, Pessoal, professor. foi uma Deu hora que eu bem menos. coloquei. Gente, Foi 1 hora. pessoal, eu peço desculpas. Eu não imaginava que eram tantas questões. Antigamente eram menos questões. Eram 13, 15, então ficou muito pouco tempo mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar novamente e eu vou colocar 2 horas, tá certo? No caso, deixa eu baixar aqui. No meu caso, professor, eu já fiz 2 vezes e a nota já está lá, entendeu? Aí eu não sei se posso repetir novamente. É o que eu tava falando. Eu vou habilitar novamente para todo mundo, certo? E aí quem tirou nota baixa pode refazer. Agora lembrando, a nota que fica é a última. Pode falar, Silas. Professor, no grupo o senhor comentou que seriam 66 questões, só que na versão em português foram 33 Então questões. deve ter alguma diferença entre as versões em inglês e português, porque eles têm as versões diferentes dos testes, tá entendendo? E aí no menu lá das avaliações não tinha nem a opção em português. Essa plataforma tá um pouquinho bagunçada, certo? Mas aí 33 questões eu vou colocar 2 horas, já é mais do que suficiente para vocês fazerem, tá bom? Então, ok, valeu, obrigado. Pode falar, quem levantou a mão? Não foi. Eu ia falar exatamente o que ele falou, que a gente achou que era um número menor de questões, aí de repente tinha essa quantidade que ele falou. Aí eu me embananei também nisso daí, entendeu? Eu me enrolei também nisso daí. Beleza, gente. Eu acho que tem como você olhar as questões que você errou. E aí vocês aproveitam e aí fazem novamente, tá certo? Apesar de que eu acho que não é a mesma prova. Ele pega de um banco e aí Não é a mesma, não. Ele sempre muda. eu acho que ele pega de um banco de questões e aí algumas se repetem e outras não. Mas aí de qualquer forma fica o aviso que a última nota é a que permanece, tá bom? Eu vou hoje ou amanhã no máximo eu vou reabilitar essa avaliação. E aí, gente, essa é uma de muitas, tá certo? São, né, como eu falei para vocês, são as 4 ou 5 avaliações dessas ao longo dos capítulos. Além dessa, tem uma avaliação final e tem a avaliação no Packet Tracer. Então aí eu recomendo que vocês estudem de maneira contínua para evoluir. Mantio, eu vou deixar até segunda-feira da semana que vem, até às 11h59 da segunda-feira, tá bom? Pode falar, Josenildo. Mas vai ficar. Ei, calma. Mas vai ficar o mesmo prazo, professor, de tempo em aberto? Eu vou botar 2 horas, tá bom? Tá ok, professor. Valeu. Valeu, gente. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se não ficou, eu vou encerrar aqui a gravação, certo?